Começamos aqui o pós-jogo de Flamengo 2, Atlético Mineiro 1, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu o Galo fora de casa de virada, gol de Arrascaeta e Wesley, ambos gols no segundo tempo. Sobre o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, não foi uma boa partida do Flamengo. O Flamengo foi muito inferior ao Atlético Mineiro, principalmente durante 75 minutos do jogo. Apesar disso, o Flamengo venceu por conta da individualidade de Arrascaeta. Bom, o Flamengo teve duas mudanças do jogo contra o Grêmio. O Alan foi o titular no lugar do Thiago Maia e o Gerson entrou no lugar do de Arrascaeta. Ambos começaram o jogo com a equipe. Bom, no primeiro tempo, a única jogada que o Flamengo teve, e que nem sei se pode se considerar assim uma finalização, foi que o Gerson deixou o Gabriel na cara do gol, mas o atacante simplesmente se enrolou para chutar, porque não tem a perna direita para finalizar, e perdeu frente a frente com o Ederson. Bom, a partir daí, o Atlético Mineiro foi o dono do jogo. A primeira oportunidade do adversário saiu uma cobrança de falta do Hulk, a bola acertou a trave do Matheus Cunha, e no rebote, o Gemerson cabeceou por cima do gol. Logo depois, o Flamengo até não estava a ficar com a bola, mas simplesmente não conseguia criar nenhum tipo de jogada. Eu marquei aqui que o Flamengo, no primeiro tempo, o Atlético usou umas 4 ou 5 vezes bem perigoso do Flamengo. Tanto que já lá para os 30 e poucos minutos, quando o Atlético abre o placar, num lance em que o Flamengo, eu acho que posso dizer que é o lance polêmico da partida. O Bruno Henrique estava com a bola no ataque, sofreu um pisão, o árbitro não deu falta. O mesmo jogador que pisou no Bruno saiu, ganhou na corrida do Felipe Luiz, e chutou cruzado e abriu para cá para o Atlético Mineiro. Eu considero que nesse lance o Léo Pereira falhou, porque ele deveria ter diminuído o espaço que estava entre ele e o atacante do Atlético. Acho que o zagueiro vacilou, e não é a primeira vez que ele faz isso. No final do primeiro tempo, acontece um lance parecidíssimo, só que no caso era o Saraiva e não o Paulinho. Ele também ganha na corrida do lateral do Flamengo, chuta e o Matheus Cunha pega com o pé. Isso além, obviamente, das finalizações de longe do Hulk no primeiro tempo. Teve uma outra cobrança de falta lá para os 44 minutos do primeiro tempo, onde o Paulinho quase marca novamente uma bola parada que o Matheus Cunha saiu muito mal do gol. Então, assim, no primeiro tempo o Flamengo foi mal. Já na segunda etapa, o Flamengo começou pior ainda. A realidade começou ainda pior. O Atlético Mineiro tinha a posse de bola, chegava. Tanto que, em outra cobrança de falta, o Matheus Cunha bateu roupa e o Pavão chutou. Aí sim o Cunha foi bem quando ele fez uma baita defesa. A bola ia no ângulo. Só que logo depois acontece um lance inacreditável. O jogador do Atlético Mineiro simplesmente dá 2 chapéus no Arrascaeta, dá outro chapéu num outro jogador do Flamengo. Os jogadores do Flamengo trombam, ele lança, o Pavão sai na esquerda, chuta e o Matheus Cunha defende. Ali, o Flamengo estava totalmente perdido em campo. O Sampaoli já tinha feito as 2 primeiras substituições. O Flamengo estava mal, perdido. O Arrascaeta, a gente nem tinha visto o Arrascaeta já estava em campo, mas sinceramente nem tinha visto ele. A primeira oportunidade do Flamengo, até anotei aqui, a primeira oportunidade do Flamengo acontece aos 18, quando o Vitor Hugo encontra o Bruno Henrique no meio da zaga do Atlético. Ele sai, finaliza, mas aí ele chuta em cima do goleiro Ederson. Cara, foi inacreditável a chance que o Bruno Henrique... Essa foi a primeira. Logo depois, o Atlético diminui o ritmo, parece um pouco cansado. O Flamengo chega como? Com o Arrascaeta. O Arrascaeta é quem sofre a falta e simplesmente cobra espetacularmente no canto do goleiro com força. O Flamengo vai e empata o jogo, que naquele momento era um bom resultado, principalmente por causa do desempenho do Flamengo na partida. Bom, o que acontece? No final do jogo, com o Atlético cansado e o Sampaoli fazendo substituições, o Cebolinha entrou, o Luiz Araújo entrou e sinceramente não deu resultado. Ambos entraram mal, a realidade, ambos entraram mal e nisso, ele até tirou o Vitor Hugo, que para mim era o melhor jogador do meio campo do Flamengo na partida. Ele tirou o Vitor Hugo. O Gerson, por exemplo, que para mim estava fazendo uma partida muito fraca, ficou em campo. Bom, só que aí a individualidade do Flamengo faz a diferença. O Flamengo estava trocando passes. O Alan encontrou o Arrascaeta no meio das 2 linhas do Atlético Mineiro, que deu apenas um toquinho. O Wesley ganha na corrida do Arana e dá uma cavadinha por cima do Edson. Ali o Flamengo vira o jogo. Isso era o quê? 43 minutos do segundo tempo. Foi literalmente assim, o individual ganhou a partida. Porque se fosse pelo coletivo do Flamengo, cara, dá pra contar no dedo quem foi bem. No máximo o Matheus Cunha, que olha que ainda saiu mal em alguns lances. Matheus Cunha. O Wesley, um pouco.
a zaga do Flamengo parecia um pouco. O Fabrício, Léo Pereira, que saiu no intervalo lesionado, tava mal, muito mal na partida. Felipe Luiz, o pessoal fala, o Felipe Luiz não aguenta 2 jogos seguidos. Não é isso, gente. É que, poxa, quando o time tá mal posicionado em campo, o lateral fica com um espaço gigantesco para cobrir. É o Alan de primeiro volante. Alan de primeiro volante, sozinho ali. É assim, de novo, foi a mesma coisa contra o América. Deixou um espaço gigantesco, tava mal em campo. E bom, Flamengo na frente, o Gabriel, pelo amor de Deus. O Gabriel, você olha o Gabriel na quarta-feira e olha o Gabriel na partida contra o Atlético Mineiro, você fala, meu Deus, são 2 jogadores diferentes, não é possível. Não tava em campo, não tava pressionando. Bom, o Flamengo venceu, voltou à segunda colocação. Isso foi... O resultado foi o que importou ontem. A realidade é essa. O resultado foi o que importou. O Flamengo venceu, voltou para a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Sobre o que aconteceu com o Pedro e com o preparador físico do Jorge Sampaoli, a gente vai decidir falar em outro vídeo, já que é realmente lamentável o que aconteceu e acho que é necessário um pouco mais de tempo para falar sobre o ocorrido ontem.